gente, bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu vim falar sobre um assunto bem complicadinho aqui na minha vida, que é a parte de ter filhos. Então, para quem não sabe, eu tenho um filho, meu filho se chama Pedro Henrique, hoje ele tem 6 anos. Então, eu sempre fui uma pessoa que sempre quis ter uma família grande, porque minha família é grande, eu tenho mais 7 irmãos, então a gente é em 8. Eu sempre quis ter pelo menos uns 5 filhos. Assim, antes de eu casar, eu pensava em ter 5 filhos. E aí, depois que eu casei, mudou tudo, porque meu marido já tinha sido casado antes e ele já tinha um filho já de 3 anos. Como ele tinha acontecido a separação e tudo mais, e ele sofreu muito, então eu acho que ele ficava com aquele medo de ter filho e de repente acontecer também de separar e ficar longe do filho, né? E aí não ter mais aquele contato todos os dias com o filho, né? Porque depois que separa é um pouco complicado, às vezes você mora um pouco distante da outra pessoa, você não consegue estar ficando todos os dias como quando você é casado. Então ficou um pouquinho mais complicado. Eu sempre tive o sonho de ser mãe. E aí o meu marido não queria ter mais filho. E aí aconteceu que conversando com ele e tudo mais, com o tempo fui convencendo ele a gente ter filho. E aí depois de 10 anos chegou um dia que eu falei para ele, não, então vamos ter esse ano. E aí eu vou fazer todos os exames para ver como que tá, se tem que fazer algum tratamento para eu engravidar, porque como há 10 anos eu nunca tinha engravidado antes, mesmo que eu tomava todos os cuidados, mas assim, às vezes pode acontecer, né, um deslize e tal, e eu nunca tinha engravidado, então eu pensei assim, vou fazer os exames para ver se tá tudo certo, se tiver alguma coisa errada, se precisar um tratamento eu faço, e aí eu engravido, e fica tudo bem. Então, eu decidi fazer os exames e, para minha surpresa, no ultrassom deu que eu tenho uma má formação que eu tenho desde quando eu nasci. Então, o meu útero ele é dividido ao meio por uma parede. Eu não tenho útero normal como as outras pessoas, como as outras mulheres, que tem o útero que tem o espaço todo para o bebê se desenvolver. Eu tenho uma parede no útero, onde que, se eu decidir engravidar, o meu filho ou vai se gerar de um lado ou do outro. Tá? Vai ter só metade do útero para se desenvolver. Então aquilo foi uma surpresa para mim, porque eu tinha decidido que eu queria ter o filho naquele momento, sempre tive o sonho de ser mãe, e aí aconteceu isso. Então eu fiquei com muito medo, fui pesquisar na internet e fiquei com muito medo, porque dizia que tinha 40% de chance da gestação chegar até o final. E aí depois se confirmou com a médica, ela falou para mim que é mais complicado para ter filho quem tem útero septado mesmo, mas não é impossível. E tem uma cirurgia que dá para fazer. Então, na hora assim, eu pensei, vou fazer cirurgia então e vai ficar tudo bem. Se vocês tiverem interesse de saber mais detalhadamente sobre isso, né, sobre o útero septado, deixe aqui nos comentários, que eu posso fazer outro vídeo falando. Mas, resumidamente, não foi aconselhado eu estar fazendo a cirurgia, eu decidi engravidar. Então, eu decidi ter nosso filho. Eu engravidei e, graças a Deus, ocorreu tudo bem na gestação. Só tive que fazer cesárea, eu não pude esperar para nascer de parto normal, porque minha barriga já tinha esticado assim muito e não sabia até que ponto ela poderia esticar. Então, por tudo isso que aconteceu, eu ter o útero septado, a parte da maternidade nos primeiros anos foi muito difícil. A gente chegou à conclusão que a gente não vai ter mais filhos. Eu e meu marido, a gente decidiu fechar a fábrica. Então, eu posso ter filho normal, né? Tipo, quanto a engravidar, não é o problema pra mim, porque eu, assim, na primeira tentativa de engravidar, eu já consegui engravidar. Mas, assim, aquele medo de ter útero septado e acontecer de a gestação não chegar até o final é um caso muito complicado pra mim. E o fato da gestação chegar até o final e acontecer algo com o bebê, pelo fato de eu ter o útero septado, ter só metade do espaço ali para ele se desenvolver, é uma coisa assim que também é complicado. O meu filho, ele, graças a Deus, ele veio perfeito, com o único detalhe que o pescocinho dele ficou encurtado de um lado. Então a gente teve que fazer muita fisioterapia até os 2 anos e meio. Eu fazia em casa exercícios todos os dias no pescoço dele, porque senão ia ter vários fatores que podia acontecer. Tipo, as costas dele poderiam ficar torta,
a visão dele podia ser prejudicada, a cabeça ia ficar torta, várias coisas iam acontecer se não tratasse. Então a maternidade foi muito difícil por causa disso. Nos primeiros meses ele chorava muito e eu não sabia por quê. Então depois de 5 meses que eu fui descobrir que o motivo dele chorar muito, dele não querer pegar no peito, de quando ele mamar de determinado lado, ele chorava muito também, provavelmente por causa de dor, eu descobri que provavelmente foi por causa do torcicolo congênito. Então, diante de todas essas dificuldades, eu decidi não ter mais filhos. Então, gente, por aqui a fábrica fechou, eu não vou ter mais filhos. Eu pensei muito assim na parte de adotar um. Sim, essa é uma coisa assim complicada porque eu dependo da opinião também do meu esposo. E, gente, porque assim, o Pedro, ele não tem irmão, ele tem um irmão, na verdade, que é o filho do meu marido, é um meio-irmão, só que ele já tá com 20 anos. E eu queria que ele crescesse com uma outra criança para ele poder brincar, porque ele se sente muito sozinho. Assim, ele é uma criança assim muito brincalhona, ele gosta de estar brincando com outras crianças. E eu tive essa vivência de brincar com meus irmãos, de ter uma família grande. E para mim, assim, é uma coisa assim que ainda me deixa muito triste chegar a essa conclusão de não ter mais filhos. Outro fator que é a parte financeira. Então, eu percebi que a gente tem que ter uma situação boa financeiramente para ter mais um filho, porque dá bastante gastos, para você ter uma vida confortável, para você dar uma vida confortável para a criança, né, dar uma boa educação e também a parte de ter o filho, porque como eu tenho útero septado, provavelmente eu vou ter que fazer uma nova cesárea. O do Pedro, a cesárea foi particular, eu tive que ter um dinheiro ali certo para fazer a cesárea. Então, tudo isso, eu levo em consideração tudo isso. Mas, gente, no final das contas, essa foi a melhor alternativa que a gente encontrou. E é isso aí. Se vocês tiverem dúvida em algo que eu tenha falado aqui no vídeo de hoje, você deixa nos comentários. Se você gostou do vídeo de hoje, deixe seu like, comenta aqui para ajudar o nosso canal a crescer cada dia mais e se inscreva no canal se você não for inscrito. Queria muito agradecer a todos que assistiram. Um grande beijo a todos. Até o próximo vídeo. Tchau!